Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui porque precisamos conversar sobre a produção do conhecimento científico. Eu sou Maria Lourdes, sou professora de metodologia científica da FATO e de outras faculdades aqui em Fortaleza. Também sou professora da Universidade Estadual do Ceará, UES, e eu sou bacharel em Ciências Sociais, mestra e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Então, para a gente começar conversando sobre produção científica, antes de tudo seria interessante a gente falar o que é ciência, o que é método. Por ciência compreendemos que é o conhecimento, é uma palavra que vem do latim, enquanto método quer dizer o caminho percorrido para se chegar a um fim, e é uma palavra que vem do grego. Quando pensamos em fazer uma produção científica, de imediato nos perguntamos: que tipo de produção podemos fazer? O que é uma produção científica? Inicialmente, gostaríamos de dizer que todas as vezes que falamos em produção científica, de imediato nos vem a certeza de que precisamos ter critérios de cientificidade. Sendo assim, para falarmos de uma produção devidamente elaborada, antes de tudo precisamos pensar em outras questões, como leitura e escrita. Então, gente, para escrever bem, antes de tudo precisamos ler muito. A leitura é cabível em todo e qualquer lugar. A leitura é imprescindível para quem quer escrever, e a leitura nos possibilita uma série de questões. Por exemplo, quando eu leio muito, eu me aproprio dos vocabulários, eu tenho uma linguagem fluente, eu tenho os termos corretos na frase correta, eu tenho propriedade do que eu quero dizer, eu sei definir o meu objeto, eu sei pontuar as questões que eu quero adentrar, que eu quero me aprofundar e que eu quero apresentar posteriormente. Então, a leitura, ela é essencial na vida do acadêmico. Desde o momento em que se chega na universidade, faz-se necessário uma boa leitura. E, para tanto, precisamos saber quem estamos lendo, o que estamos lendo. E assim, a partir da leitura, a gente já começa a desenhar e a ter vontade de conhecer algumas outras questões. Então, falando na metodologia científica, para que possamos ter um bom trabalho, precisamos, antes de tudo, sermos organizados e é preciso também que façamos um bom planejamento. Então, as etapas de um trabalho científico são a introdução, os princípios da pesquisa científica, onde eu possa definir o problema, onde eu possa apresentar um planejamento. Em seguida, eu vou pensar na teoria, ou seja, quais são os conceitos que eu vou utilizar no meu trabalho, quais são os autores que vão me fornecer esses conceitos, e diante de tudo isso, eu começo a pensar como eu vou fazer a pesquisa, onde eu vou fazer o meu levantamento de dados, onde eu vou buscar as minhas informações, e depois como é que eu vou fazer a interpretação dos dados que eu colhi, como é que eu vou fazer a leitura desses dados, depois das leituras feitas e todos esses dados organizados, eu vou começar a minha escrita e, por fim, eu vou concluir o meu trabalho. Com certeza eu vou precisar conhecer também as normas técnicas, ou seja, tudo aquilo que está preconizado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, começando pela introdução, quando eu quero pensar em um trabalho, eu fico pensando como eu vou chegar nesse objeto, que tipo de leitura, que tipo de dados eu tenho que buscar. E é exatamente quando eu vou pensar o tipo de pesquisa que eu preciso realizar. Na graduação, a gente vê os alunos terem uma dificuldade de
saber qual tipo de pesquisa vai realizar. Então, para você realizar uma boa pesquisa, antes de tudo é preciso que você saiba definir com clareza o que você quer estudar, qual vai ser o seu objeto de estudo. E para tanto, algumas dicas que eu costumo dar em sala de aula. O aluno precisa pensar bem qual o seu objeto, o que ele quer escrever, o que ele quer saber, qual é a sua inquietação, qual é a sua curiosidade. Porque o objeto, ele é relevante na medida que você consegue dizer o que realmente ele é. E são suas inquietações, é a sua curiosidade quem vai dizer a relevância desse objeto. Então, uma vez eu escolhendo esse objeto, eu vou partir do princípio que para eu conhecê-lo, eu preciso de um tipo de pesquisa. Quase sempre na graduação, os alunos trabalham com 3 tipos de pesquisa, apesar dos tipos de pesquisa serem inúmeros. Quase sempre a gente vê os alunos pensarem na pesquisa exploratória, ou na pesquisa descritiva, ou ainda na pesquisa explicativa. Ora, a pesquisa exploratória, ela é interessante? Claro, sem dúvida. Mas, como o próprio nome está dizendo, a pesquisa exploratória, ela não vai adentrar profundamente no conhecimento. Então, se torna uma pesquisa mais menor, que não vai trazer grandes resultados, que não vai lhe dar um embasamento teórico o suficiente para você ter uma pesquisa realmente daquilo que você tem sua curiosidade, do seu objeto. Já a pesquisa descritiva, ela é um pouco mais usada, porque você vai procurar descrever, a partir das técnicas que você vai utilizar, descrever esse objeto. Então, ela já tem mais um pouco de ciência, ela já vai precisar de um embasamento teórico melhor fundamentado. E, por fim, a pesquisa explicativa é aquela que mais se usa na graduação, porque a pesquisa explicativa, o próprio nome já está dizendo, você vai precisar explicar o seu objeto, você vai precisar conhecer os teóricos, ou seja, aqueles autores que já trabalharam, que já conhecem esse objeto, para que você possa estar fazendo a devida explicação desse objeto. Dito isso, você começa a fazer o seu planejamento. Onde buscar esse objeto? Quais suas fontes? Quais as técnicas que você vai utilizar para chegar nesse objeto? Então, quanto mais técnicas você usa na sua metodologia, mais interessante e mais rica vai ser as suas respostas, as respostas à sua inquietação. Dito isso, o que é interessante pensar? É muito interessante pensar qual teórico você vai buscar apoio na hora de fazer o seu trabalho. Então, a gente fica se perguntando qual aquele que já trabalhou com aquela questão, qual aquele que traz melhores resultados e se os dados que eu vou buscar também vão ser passíveis das devidas interpretações para que o meu trabalho possa me mostrar mais significância nos seus resultados. Durante o período da minha escrita, eu vou precisar estar olhando para os meus objetivos. Então, nesse sentido, eu volto lá para o ponto 1, que é a introdução. O que é que eu faço na introdução? Na introdução do meu trabalho, eu vou me apropriar da realidade daquele objeto. Eu preciso estar falando o que eu já sei, o que eu já conheço sobre o assunto. E eu já começo a buscar nos autores o suporte para o que eu vou dizer. Por quê? Porque eu já tenho que estar dando conta dos critérios de cientificidade que o trabalho requer.
todo trabalho científico, ele faz, se necessário, utilizar desses critérios. Então, na metodologia eu vou contextualizar, melhor dizendo, eu vou apresentar a realidade do meu objeto, eu já vou dizer aquilo que eu já sei, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já li sobre aquele objeto. Depois que eu termino essa contextualização da realidade que eu já aprendi, eu vou elaborar os objetivos. Então eu preciso ter um objetivo geral, onde eu vou fazer um apanhado maior. Depois eu vou elaborar os objetivos específicos. Cada objetivo específico é parte do meu objeto geral. Então, na medida em que eu vou descrevendo, eu já vou olhando. Esse objetivo, ele completa o objetivo geral? Os meus objetivos específicos, eles vão dar conta do meu objeto geral? Então, eu preciso ter esse cuidado, tanto em relação ao tamanho do trabalho que eu vou realizar, como da relevância que eu preciso estar dando a esse trabalho. Uma vez encontrados os objetivos, uma vez definidos os objetivos específicos, eu vou fazer a minha justificativa. Por que eu quero trabalhar com esse objeto? Qual é a minha curiosidade? O que me despertou a atenção? Qual é a relevância social e acadêmica desse estudo? O que eu vou poder estar trazendo de novo para a sociedade? Então, sempre vou precisar estar olhando para essas questões. E daí eu começo a fazer a minha investigação. Então, fazer a investigação é levantar todos os dados e todas as informações que eu preciso para estar achando, encontrando as respostas para a minha inquietação. Eu posso fazer o uso de várias estratégias. Vai depender daquilo que eu preciso saber. Então, eu posso elaborar um bom questionário, eu posso elaborar uma entrevista, e eu posso usar de outras técnicas para estar buscando esses dados e essas informações. Feito isso, eu preciso estar olhando para os autores que eu elegi para me apoiar no momento da interpretação, melhor dizendo, da leitura dos meus dados. Então, antes de eu começar a olhar para esses autores, eu vou organizar os meus dados. Eu vou organizar todos eles em categorias, a partir daquelas que mais aparecem, a partir daquelas que mais se sobressaem. Então, feito isso, depois de compilar todos os dados, depois de organizar todas as informações, eu preciso começar a escrever. É quando eu vou estar buscando o apoio de todos os autores que já discorreram sobre aquele assunto. Feito isso, eu preciso estar deixando claro na minha escrita essa interpretação. Eu preciso estar trazendo a clareza, eu preciso estar trazendo a objetividade, eu preciso estar dando ciência daquilo que eu estou fazendo a partir da leitura que eu estou fazendo desses autores. Bom, dito isso, tudo aquilo que eu vou estar fazendo, eu vou estar olhando também para as normas técnicas. Todas as vezes em que eu for fazer o uso do conhecimento de um determinado autor, eu preciso estar olhando para as normas técnicas. Então, eu tenho uma citação direta, citação indireta nos meus trabalhos. O que é isso? Quando eu faço uma citação direta, eu estou usando as palavras do autor. Para isso, eu preciso ser fiel. Eu não posso, em nenhum momento, estar colocando palavras minhas na fala do autor. Na citação direta, eu escrevo tal qual ele escreveu. Então, nesse momento, eu vou estar referenciando, dizendo quem é o autor, dizendo o ano e a página de onde eu retirei aquela
informação. Quando a citação é indireta, eu posso estar dizendo de outra maneira. Eu leio o autor, procuro compreendê-lo no seu modo de escrever, na sua escrita, e com as minhas palavras eu faço a ideia do autor aparecer no meu trabalho. Mas outra vez eu tenho que me preocupar com a fidelidade dos dados. Eu não posso estar colocando de maneira indevida ou fazendo uma interpretação indevida da fala desse autor. Então eu preciso ter muito cuidado na hora de parafrasear o autor. Por quê? Porque eu não posso colocar de maneira grosseira ou de maneira negativa ou fazer algum juízo de valor na fala, na escrita do autor. E outra vez eu vou precisar estar referenciando. Então é assim que a gente vai se apropriando do conhecimento e vai utilizando a teoria que os autores nos deixaram como legado, o seu conhecimento. Então, gente, até agora eu acho que já foi possível vocês perceberem que quando a gente está trabalhando ou está produzindo cientificamente, nós temos uma enorme responsabilidade de estar trazendo todos os critérios que nos são exigidos, que o método científico requer. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer uma pesquisa e nessa pesquisa eu não digo que tipo de pesquisa eu vou fazer, fica muito vago. Isso por quê? Por exemplo, eu posso dizer, eu vou ao mercado fazer uma pesquisa de preço. Vou querer saber como estão os preços dos frutos hoje. Ou então eu posso fazer ainda uma pesquisa de qual a moda do momento. Ou qual o produto mais usado nos cabelos. Tudo isso são pesquisas. No entanto, nenhuma delas é pesquisa científica. São pesquisas do senso comum. Para mim falar em pesquisa científica, eu tenho que entender que o método precisa também ser científico. E quando se trata de método científico, a gente tem que estar olhando, tendo cuidado de estar olhando todos aqueles teóricos que nos forneceram esses métodos, né? Então, o método científico, ele requer precisão, ele requer conhecimento e ele requer que tenhamos rigor quanto ao que estamos pesquisando, quanto ao que estamos olhando e, sobretudo, o que estamos escrevendo, né? Então, a pesquisa de senso comum é essa pesquisa onde eu não uso de nenhum critério. Já a pesquisa científica, não. Ela requer o conhecimento e ela requer o rigor e, acima de tudo, ela requer a ética. Então, na qualidade de pesquisadora, a gente precisa estar pensando como é que eu vou fazer a abordagem, que tipo de abordagem eu vou fazer, qual é o meu objetivo, meu objeto. Esse objeto eu vou encontrá-lo onde? Por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa de campo, que também é um outro tipo de pesquisa muito usado na graduação. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo, a gente fica se perguntando: qual o meu sujeito de pesquisa? O que é que eu quero ver no campo? Que tipo de campo, de qual tipo de campo eu estou falando? Então, pensando assim, outra vez eu volto para a metodologia. Quando a gente vai a campo fazer qualquer pesquisa, nós precisamos saber quem é o nosso sujeito, aonde está esse campo, quando eu vou fazer, qual o tempo que eu preciso para fazer, o que eu vou responder e por que eu vou responder. O que é que eu quero saber naquele campo? Quem vai me dar as informações? Então, na metodologia, a gente precisa responder essas questões. Quando, onde, como, com quem e por quê. Feito
Feito esse passo a passo, você começa a compreender que você está atingindo o seu planejamento. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa voltada para seres humanos, antes de tudo a gente precisa estar olhando os aspectos éticos da pesquisa. Por quê? Porque nós precisamos, acima de tudo, respeitar os nossos informantes. Melhor dizendo, respeitar os nossos interlocutores. Ele não é apenas um informante, ele é um interlocutor. Então a gente precisa estar agendando, precisa estar conversando, precisa estar primeiro ganhando a confiança desse sujeito, desse ator social, para que possamos, depois de um certo nível de confiabilidade, estarmos fazendo aquelas perguntas que a gente está precisando conhecer, suas respostas. Mas quando a gente vai fazer um outro tipo de pesquisa, em que o campo não é o meu público-alvo, não são os seres humanos, eu tenho também que estar olhando que objeto é esse, onde eu posso encontrá-lo. Por exemplo, eu posso querer saber o porquê da morte dos peixes no Rio São Francisco, por exemplo. E aí eu tenho que estar entendendo que para cada tipo de pesquisa eu vou usar de uma metodologia diferente, eu vou usar de técnicas de apreensão de dados, de coleta de dados, de coleta de informações também diferentes, e eu vou estar organizando esse material e fazendo a leitura desse material também de forma diferente. Então, nas ciências humanas, a gente pensa muito a abordagem da pesquisa e a gente fala muito da pesquisa qualitativa, ou seja, aquela pesquisa que vai me permitir ver a qualidade do meu objeto, ver como é o perfil desse objeto, quais qualidades, quais sentimentos, quais emoções, como ele se comporta. Quase sempre são as pesquisas em que os atores sociais somos nós mesmos, o ser humano. Já a pesquisa mais voltada para as ciências exatas, tipo pesquisa laboratorial, onde eu vou fazer o uso de experimentos, essas pesquisas eu vou fazer outras formas, outras maneiras de estar colhendo os dados. Eu vou usar um laboratório, eu vou usar um microscópio, eu vou usar uma lupa ou vários outros instrumentos que possam me proporcionar estar visualizando esse objeto. Então a gente precisa ter muito cuidado quando vai pensar na pesquisa. Por quê? Porque dependendo do objeto a ser investigado, dependendo do objeto a ser observado, a gente precisa saber devidamente o tipo de pesquisa e o tipo de abordagem que nós vamos estar realizando. Mas, de um modo geral, tanto numa pesquisa quanto na outra, eu vou precisar apenas responder às hipóteses que eu levantei. Lá quando eu trabalhei o meu problema, lá quando eu apresentei o meu objeto de estudo, quando eu disse que tipo de curiosidade era minha, que maneira, que tipo de inquietação era minha e por que eu gostaria de desvendá-los. Então, tudo isso são maneiras de estar fazendo a pesquisa, tudo isso são maneiras de estar trazendo a metodologia científica para o campo do conhecimento. Então, a disciplina metodologia científica, ela tem toda essa condição, ela te oferece todas essas possibilidades de estar fazendo aquilo que você precisa fazer enquanto acadêmico e estar ampliando o seu leque de possibilidades de conhecimento. Tudo aquilo que a gente faz na ciência é no sentido de enriquecer o nosso potencial de conhecimento, para que possamos estar dando alguma resposta, tanto para nós mesmos, em relação à nossa curiosidade, em relação àquilo que a gente está tentando conhecer, como está também trazendo respostas para a sociedade. Ora,
Se hoje a gente observa a quantidade de pesquisas que existem em nosso meio, nós vamos perceber que nos últimos anos a ciência produziu muito, né? De 1969, quando o homem foi à Lua, até o momento quando a gente já conseguiu mapear boa parte dos genes do ser humano, isso quer dizer o tamanho da responsabilidade e o tamanho da curiosidade do ser humano em descobrir aquilo que porventura ainda está para ser conhecido. Então, o conhecimento científico, ele tem essa possibilidade. Ele te oferece, ele te proporciona essa condição, estar todos os dias adentrando o conhecimento. Bom, dito tudo isso, você faz uma revisão do seu trabalho. Você olha se o material que você tem é suficiente para responder às suas inquietações. Você busca nos autores, você procura saber se os autores que você nomeou, como os apoiadores no seu trabalho, como aqueles que vão lhe oferecer uma teoria suficientemente capaz de estar dando conta do seu objetivo, se esses autores são suficientes, e na medida em que você vai escrevendo, você vai colocando outros autores. Um autor vai sugerindo outro, o objeto vai te sugerindo mais curiosidade. E na medida que a tua curiosidade vai sendo aguçada, logicamente você vai buscando outras formas de estar respondendo às suas inquietações. Então, tudo isso faz da metodologia científica uma disciplina necessária, uma disciplina imprescindível, uma disciplina que entra com você e sai com você da universidade, mas não sai da sua vida, porque todas as vezes que você for escrever qualquer peça científica, necessariamente você vai precisar estar olhando para a metodologia científica. Você vai precisar fazer o mesmo percurso, uma introdução, onde você vai fazer o delineamento do seu objeto, onde você vai problematizá-lo, onde você vai levantar as hipóteses, seguido dos objetivos, o que você pretende fazer, aonde você quer chegar com esse estudo, justificando o porquê, o que você quer fazer, qual é a sua intenção, por que você fez essa escolha, e depois fazendo o desenvolvimento, colhendo todos os seus achados, organizando e fazendo a devida interpretação dos dados. Feito tudo isso, aí você pode pensar no relatório final, ou seja, na sua escrita, que pode ser uma monografia de término de curso, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, ou pode ser um trabalho de finalização de curso, e vários outros termos que a gente tem encontrado para dizer que está concluindo um curso. E aí, nessa hora, algumas dicas. Procure escrever nas horas que são mais possíveis de estar memorizando tudo que você viu. Isso porque lá no campo, quando você estava fazendo a sua coleta de dados, tudo aquilo que você não conhecia é interessante que tenha sido anotado. Você não pode perder um dado, você não pode perder nenhum objeto que você porventura encontrou naquele campo e que para você era desconhecido. Então anote tudo, perceba os sons, perceba os movimentos, perceba o local, olhe a geografia do espaço que você está, escute as vozes, observe o seu entorno, observe o que estão lhe dizendo, anote o que estão lhe dizendo, faça aquilo que o professor e antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira coloca para a gente. Na pesquisa ver, ouvir e escrever. Isso porque o conhecimento, como já disse Aristóteles, o conhecimento lhe dá poder.
Então, o nosso poder enquanto pesquisa, o nosso poder enquanto metodologia é estar colocando tudo, é estar trazendo esse objeto da forma mais inteira e mais complexa possível. Não é interessante quando você deixa o seu objeto pela metade. Então, o apoio dos autores é de suma importância, sobretudo para que o seu trabalho também seja de suma importância. Outra dica: dê uma volta, saia, veja um verde, escute uma boa música, procure descansar a mente, para quando você voltar para a sua escrivaninha, você vir com a mente suave, leve, suficientemente capaz de fazer uma boa escrita. Na sua dificuldade de escrever, volte a ler. A leitura vai lhe possibilitar novos vocábulos, a leitura vai lhe possibilitar uma escrita enxuta, uma escrita concisa, uma escrita bonita e às vezes até poética. Você pode sim ser poética no trabalho monográfico. Bom, dito isso, o que mais eu posso estar lhe trazendo enquanto dica? Quando cansar, pare. Não tente forçar a barra. Por quê? Porque a mente também precisa de descanso. Às vezes, o que acontece? O aluno, no seu desejo de concluir, na sua vontade de terminar, começa a se apressar, começa a se angustiar. Quando isso acontece, você não consegue produzir. E quando produz, não tem qualidade. Então, uma vez cansado, pare. Dê uma volta. Vá curtir seus amigos. Curta sua família. Escute um bom som. Veja uma praia. Tente andar em algum canto, em algum espaço onde você possa ver verde, onde você possa olhar o céu, onde você possa olhar o mar. E depois você volta. Senta e outra vez você retoma as suas atividades. É assim que a gente produz. É assim que o conhecimento vai fluindo. É assim que a escrita vai fluindo para que você possa estar registrando esse conhecimento, para que você possa estar nos informando de tudo aquilo que você foi capaz de aprender. E é assim que você está lapidando o seu objeto. Porque o objeto é como uma pedra bruta. Você, ao encontrá-lo, vê que não é bem o que você pensou. Na medida que você começa a questioná-lo, começa a percebê-lo, é como se você estivesse lapidando uma pedra preciosa. Então, lapide o seu objeto da melhor forma possível. Faça com que ele seja tão interessante quanto lhe pareceu ser antes de você começar a estudá-lo. Todas as vezes que você parar e fizer uma boa leitura, com certeza, ao você retornar, você vai conseguir sim trabalhar e escrever da melhor forma possível. Então, pessoal, tudo entendido? Já sabe do que se trata a metodologia científica? Muita gente tem medo de metodologia científica, muita gente acha metodologia científica difícil, mas não é. Basta que a gente siga o roteiro, o passo a passo que a produção científica requer. Uma boa introdução, objetivos claros, precisos, tempo para a elaboração desse trabalho, todas as condições necessárias para se fazer com que o tempo que nos foi oferecido seja possível, e que a gente também não vá criando objeto dentro de objeto. Não, a gente precisa ter a delimitação do objeto com uma certa precisão. Depois de tudo isso feito, você já fez a sua compilação de dados, você já fez a interpretação deles, você já organizou da melhor forma possível. Se for uma pesquisa com dados quantitativos, onde você vai apresentar números, onde a sua amostra é grandiosa, você trabalhou com um objeto muito amplo, você pode estar trazendo esses resultados em tabelas, em gráficos,
Mas se a sua pesquisa for qualitativa, você vai fazer um bom trabalho de escrita. Você vai colocá-lo devidamente no texto. E aí, outra vez, eu chamo a atenção para o uso dos teóricos. Aqueles teóricos que você os elegeu para ali apoiar no seu trabalho, você precisa estar olhando com muito carinho, com muito cuidado e, acima de tudo, com ética, para que não aconteça o plágio. Isso porque todos nós sabemos que plágio é crime e que qualquer aluno pode ser reprovado quando identificado plágio em seu trabalho. Ora, mas se você fez a pesquisa, se você compilou os dados, organizou, fez uma visita aos autores, dialogou o seu objeto, os seus dados com esses autores, não há como ter erro. Não há com o que se preocupar, muito pelo contrário. Certamente o seu trabalho vai ficar rico, interessante e, acima de tudo, você vai poder estar dando uma enorme contribuição, não só para a sociedade, mas como para a academia. Bom, dito isso, então vamos à escrita da monografia, se você vai precisar concluir seu curso. Faça a sua escrita, vá escrevendo todos os pontos que você achou interessante, apresente muitas das coisas que você trouxe, você já apresenta lá na introdução, e você precisa ter a preocupação de estar olhando para os objetivos. Cada vez que você escrever, você olha se aquilo que você escreveu está respondendo aos objetivos que você colocou. E vai referenciando tudo aquilo que você for dizendo, você vai referenciando a partir da teoria e, obviamente, dos teóricos que você elegeu para estar contribuindo com o seu trabalho. Então, quando a gente se programa, se faz tudo isso em tempo normal, em tempo hábil, sem pressa, sem maiores preocupações e sem deixar de lapidar o seu objeto. Porque o mais interessante é quando você consegue colocar tudo aquilo que você viu e que foi possível você referenciar. Se você já fez tudo isso, então agora está na hora, você já colocou tudo da introdução, você já viu que os seus objetivos estão dentro do seu desenvolvimento, você já fez um bom levantamento dos resultados e você já fez uma excelente discussão desses resultados, agora está na hora de você concluir. Se você trabalhou com um objeto que lhe deu um resultado de imediato e que você já coloca um ponto final nesse resultado, então você vai escrever a sua conclusão. Na conclusão, você não pode mais levantar hipóteses, você não pode mais sugerir, levantar ideias, você não pode mais estar colocando os autores. A conclusão é inteiramente sua, é o seu trabalho, é o resultado do seu trabalho. Mas se a sua pesquisa foi qualitativa e você trabalhou mais com o que você observou a partir dos sentimentos, das emoções, ou seja, da subjetividade do seu objeto, aí você vai fazer as considerações finais. Dito isso, fica claro que a conclusão é mais para os objetos das ciências exatas, enquanto que as considerações são mais utilizadas para os objetos das ciências humanas, que é o nosso caso do nosso curso aqui na Faculdade Tecnológica de Horizonte, na FATOL. Bom, nas considerações finais, semelhante à conclusão, você não pode mais estar levantando ideias, você não pode mais estar voltando às hipóteses, você não pode estar fazendo citações e nem buscando os autores. O autor é você, o trabalho foi você quem escreveu, a autoria do trabalho é sua. Então, nas considerações finais, a fala é sua. Faça um bom trabalho,
faça com que ele apareça não só para a banca que vai examiná-lo, mas acima de tudo para a ciência e para a sociedade, porque esse é o nosso legado quando nós estamos estudando alguma coisa. Bom, ainda fazendo algum lembrete em relação à escrita, lembre-se que quase sempre, quando se trata de um trabalho científico, a gente usa o verbo impessoal. O verbo vai estar no indeterminado. Então, eu não vou poder estar dizendo, façamos um bom trabalho, precisamos dilapidar o nosso objetivo. Não, você vai estar dizendo, lapida-se, constrói-se, determina-se, compreende-se, pesquisa-se e assim por diante. Dito tudo isso, o que eu posso desejar a vocês é que estudem, olhem as normas, façam da ABNT uma peça de suma importância na hora de produzir cientificamente. Concluídas as conclusões, concluído tudo, você ainda pode ver se você tem algum anexo para colocar ou algum apêndice. O anexo é aquele material que você coloca no final do seu trabalho que não foi produzido por você. E o apêndice é aquele material que você coloca no final do seu trabalho que foi construído por você. Por exemplo, uma foto, um questionário que você elaborou e assim por diante. E aí vai para as referências. O que são as referências? É você fazer a lista em ordem alfabética de todos os autores que aparecem no corpo do seu trabalho. Então, para cada tipo de material que você usou, essa referência vai ser feita de uma forma diferente. Por exemplo, se eu uso um livro, a referência se faz de um jeito. Se eu uso um periódico científico, a referência se faz de outra. Ou seja, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem todas as formas de fazer esse referenciamento e ele é obrigatório. Você não pode deixar de colocar todos os autores que você citou no corpo do trabalho, como também não há necessidade de você colocar autor que você não citou. Dito isso, eu desejo que você tenha muito sucesso no seu trabalho, que essa aula tenha lhe possibilitado entender o que é a metodologia científica, o que é a ciência, o que é o método e por que eu preciso dele todas as vezes que eu vou escrever um artigo, um texto, todas as vezes que eu for fazer qualquer produção científica. O meu muito obrigada. Qualquer coisa eu vou estar por aqui e que a gente possa estar se encontrando, inclusive para tirar algumas dúvidas.